A paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o Diácono Felipe, da Assembleia de Deus, Missão aos Povos em Ouvidor. E hoje nós estudaremos a lição número 10, O Senhor Jesus cura hoje. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021, a revista cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. Já vimos diversas vertentes do pentecostalismo, estudamos sobre a atuação do Espírito Santo, sobre o batismo, sobre dons espirituais, fruto, santificação, sobre o fervor espiritual. Hoje estudaremos sobre a cura divina. Então, pegue a sua revista, a sua Bíblia, papel e caneta e vamos juntos estudarmos nesta lição que está abençoada. Temos, como já é de praxe, texto áureo, verdade e prática, leitura bíblica em classe e 3 tópicos que vão aí dividir a nossa lição. O nosso texto áureo diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Está lá em Salmos 103, 3. A nossa verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Nós veremos isso mais detalhado daqui a pouco. A nossa leitura bíblica em classes tem Isaías 53, do versículo 4 ao 6, e Mateus 8, versículos 16 e 17. Gostaria de ler Isaías 53, verso 4, que diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Espero que você seja abençoado por esta lição e que nós venhamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos 3 grandes objetivos, que diz assim: conceituar a cura divina na Bíblia, que será o nosso primeiro tópico, pontuar a cura divina como parte da salvação, no nosso segundo tópico, e o terceiro objetivo é refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Então, é um tema muito atual, mediante ao contexto que nós estamos vivendo, e nós iremos entender um pouco mais sobre a cura. A nossa introdução ela vai trazer o seguinte texto: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Conforme foi lido ali em Isaías 53, versículo 4, Jesus ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, ele vem para nos libertar, para curar e para levar sobre si as nossas enfermidades. E é interessante que um dos atributos do caráter de Deus é a imutabilidade, ou seja, ele é imutável. Ele é o mesmo no passado, ele é o mesmo atualmente e será o mesmo no futuro. Jesus, ele não muda. Então, da mesma forma que ocorreram curas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, hoje ele também tem plena capacidade, poder e soberania para realizar curas e maravilhas. Então, apenas aqui relembrando, os nossos 4 pilares. Jesus, ele salva, ele cura, ele batiza e ele voltará. Já fiz a menção desses 4 pilares do pentecostalismo em algumas lições anteriores. E hoje, até destaquei aqui, falaremos exclusivamente sobre a cura. Então, é um dos pilares, do pentecostalismo. Jesus, ele cura, ele tem poder e soberania para curar. O nosso primeiro tópico vai trazer sobre a cura divina na Bíblia.
A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. É o que nós veremos agora. Então nós dividiremos esse tópico em 3 subtópicos que vai abordar sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento. E dentro do Antigo Testamento nós falaremos sobre a prevenção das doenças. Então, iniciando com o Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Estaremos abrindo a nossa Bíblia lá em Êxodo, capítulo 15, no versículo 26, que diz: Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, se fizerem o que for correto aos seus olhos, e se guardarem os seus mandamentos e obedecerem todos os seus estatutos, não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Então, nós vemos que Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. É interessante isso, porque conforme nós vemos ali em Êxodo 15, 26, Deus ele cura mediante a obediência dos israelitas. Então é interessante essa questão da responsabilidade humana. Deus ele estava dando a palavra dele de que garantiria a saúde dos israelitas. Eles não sofreriam com as doenças que os egípcios sofreram, mediante a obediência deles, mediante ao que, vamos dizer, a que eles se atentassem à lei do Senhor. Então, os israelitas eles tinham uma tarefa: obedecer ao Senhor. E mediante essa obediência, mediante a responsabilidade humana, Deus agiria em favor do seu povo. E é legal nós vermos também, quanto à prevenção de doenças, já ainda dentro desse mesmo tema do Antigo Testamento, que Deus ele cuidava do seu povo. Deus é um Deus zeloso. Então, ele institui, o zelo, ele institui um padrão de higiene para o seu povo. Em Levítico 15, há uma série de observações, de orientações que Deus ele passa para o seu povo. Então, se alguém notasse que a sua pele tinha uma mancha, se surgisse alguma coisa diferente no seu corpo que apontasse para alguma possível doença, havia uma série de recomendações que o povo deveria seguir. E é interessante o cuidado de Deus e o zelo por esse padrão, que até com relação às necessidades, às fezes, ele tinha um padrão a ser seguido. Então, eles deveriam sair do arraial, cavar um buraco, fazer ali a necessidade e em seguida tampar. O que é isso? É o zelo e o cuidado do Senhor para com o seu povo. Então, Deus, ele pensou em todos os detalhes para o seu povo. O que era necessário Israel fazer? Apenas seguir as orientações e obedecer aquilo que o Senhor tinha estabelecido e orientado o seu povo. Então, nós vemos o zelo de Deus, pela saúde, pelo cuidado, desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Porém, devido à miséria humana, à calamidade, que o homem vive, ele operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque ele se compadecia dos enfermos. Então, apesar do objetivo central de Jesus ser a salvação, ele não deixou de operar milagres e maravilhas, no meio daqueles que o seguiam, por onde ele passava, nas multidões que o rodeavam. Nós vemos diversos registros nos evangelhos das maravilhas que Jesus operava, mediante a cura de cegos, coxos, leprosos, enfim. Então nós temos vários e vários registros de milagres que Jesus operou. Então Deus
ele se preocupa com o seu povo desde o Antigo Testamento. Então, Deus, ele exigia, ele estabeleceu um padrão de higiene no Antigo Testamento para que o seu povo seguisse, ali a saída do Egito para a Terra Prometida e, vamos dizer, tivesse esse zelo, esse cuidado com a saúde, pois Deus, ele tem soberania e poder para curar, mas cabe ao homem também, fazer a sua parte, ter zelo com a sua saúde, cuidar, ter uma rotina adequada de alimentação, exercícios físicos. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Então Deus, ele estipula um padrão de higiene necessário para o seu povo. Caberia aos israelitas obedecer ao Senhor para que nenhuma doença viesse sobre eles. Já no Novo Testamento, o caráter milagroso de Deus vem através da encarnação do seu Filho Jesus, que apesar de vir para salvar nós pecadores, mediante a miséria humana, ele opera milagres, prodígios e maravilhas. O nosso segundo tópico, ele vai trazer a salvação, como parte da cura divina. Então, nosso texto vai trazer que a salvação é um termo que se aplica em diversos contextos no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a salvação ela vai apontar, como uma característica de livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades. Então, a salvação no Antigo Testamento, ela traz uma característica de livramento. Já no Novo Testamento, a salvação, ela traz uma característica de livramento da condenação eterna e da restituição da nossa comunhão com Deus. Então, são livramentos, vamos dizer, com contextos diferentes. No Antigo, nós temos um apontamento desse livramento para algo mais físico, que é a escravidão, a fome, a espada e as enfermidades. Já no Novo Testamento, o livramento aqui, ele já vai trazer algo mais espiritual, que é a condenação eterna e a restituição da comunhão com Deus. E o que vem de fato a ser a cura divina e qual é a relação, da cura divina com a salvação? Segundo a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, cura divina é o ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então, antes de continuarmos o texto, preciso fazer aqui algumas menções. É interessante nós analisarmos que é um ato de soberania, graça e misericórdia divina, tá? A cura, ela nunca parte do homem. O homem não tem poder para curar. O homem não tem esse mérito. É sempre soberania, graça e misericórdia divina. Deus é soberano. Se Deus decidir curar alguém, se houver um propósito, nessa cura, então Deus irá curar através da sua soberania, através da sua graça e da sua misericórdia. Então, Deus, ele é único. Deus, ele é soberano para curar ou não alguém, através da sua graça e da sua misericórdia. É bom nós deixarmos isso bem claro. Deus é soberano. Cabe a ele, com toda a sua soberania, graça e misericórdia, decidir a cura ou não de determinadas pessoas. Então, ele tem toda a soberania para curar física ou emocionalmente. É interessante isso, porque nós muitas vezes pensamos em cura apenas como algo físico, E em meio ao século e em meio ao contexto que nós estamos vivendo, há muitas doenças emocionais.
Deus, ele é soberano, Deus, ele é poderoso para curar tanto físico quanto emocionalmente. A obra de Jesus, ela é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. A salvação e a cura andam juntas. Gostaria de fazer a leitura desse versículo de Jeremias 17:14, que diz assim: Ó Deus, só o Senhor pode me curar, somente o Senhor pode me salvar. Por isso eu louvo apenas o Senhor. Então, somente o Senhor pode curar, somente o Senhor pode salvar. E conforme nós vimos lá em Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, ele é capaz, é soberano, ele é poderoso para curar e para nos salvar. Cura e salvação andam juntas. Deus, ele é poderoso para nos curar e para nos salvar. O nosso terceiro tópico, ele vai falar sobre a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e dentre eles, saber sobre a natureza das enfermidades, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Nosso terceiro tópico, ele vai nos alertar, pois muitas vezes apontamos, né, algumas doenças como uma possessão demoníaca, ou muitos vão olhar a determinada doença e apontá-la como uma obra diabólica, e na verdade talvez não seja algo espiritual, mas sim algo físico, né? Então é necessário um discernimento sobre o que é físico e o que de fato é espiritual. As doenças, elas são consequências direta ou indiretamente do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria doença. Isso é bem claro. Nós vemos lá em Gênesis, né, que Adão, ele foi criado em um jardim para ter uma vida ali conforme a perfeição divina, né, livre de todas essas enfermidades. Porém, devido ao pecado, como uma consequência do pecado adâmico, nós vemos que a doença, ela passa a existir. Mas, né, até coloquei aqui em maiúsculo, mas não significa que todos os enfermos estejam em pecado, né? Conforme eu falei, é necessário um discernimento sobre o que de fato é algo físico e o que de fato é algo espiritual. Há doenças que vão ser necessárias apenas a consulta de um médico, né? Então a igreja, como ali com o papel que ela desempenha espiritual e social, ela vai orar e vai dar todo o suporte aos necessitados. Porém, como é algo de natureza estritamente física, vai ter que passar pelo médico e cumprir uma série, né, de tratamentos para atingir a sua cura. E há doenças que têm caráter ou características espirituais. Então, é necessário esse discernimento. E ressaltando novamente, nem todo enfermo está em pecado, tá? Então, é necessário nós tomarmos esse cuidado, pois muitas vezes há, né, essa falta de vigilância. E às vezes nós apontamos, né, algo que seria físico como espiritual e acaba ali, vamos dizer, tirando a pessoa de um tratamento que deveria acontecer fisicamente e dificultando ainda mais a cura dela. Então, que nós vamos ter esse discernimento de entender a natureza da enfermidade, seja ela física ou seja espiritual. E a partir dessa natureza, né, dar o devido tratamento, se físico, o tratamento conforme a medicação humana, conforme o tratamento
dos médicos e as pessoas competentes e profissionais da área, ser espiritual, a orientação pastoral e toda ali o suporte espiritual que a igreja pode conceder. Jesus, ele conferiu à igreja poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Então, tome posse, né, através dessa lição, dessa capacidade, desse poder que a igreja tem de curar enfermos e libertar os oprimidos das mãos de Satanás. Fazendo aqui uma breve revisão de tudo que nós vimos, nosso tópico 1, nós vimos que o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. No nosso tópico 2, nós vimos que o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que salvação e cura divina caminham juntas. E no nosso tópico 3, nós vimos sobre a necessidade de saber a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, e ter discernimento da vontade de Deus. Esses são nossos desafios atuais, pois Deus, ele é soberano. Nós não sabemos se Deus tem um propósito de curar ou não alguém. Cabe a nós orarmos, né, intercedermos por determinada cura, por determinadas pessoas, enfermos, e a partir da soberania divina, ele curará ou não essa pessoa. A nossa conclusão diz assim: precisamos saber se a cura divina é real e atual. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde Ele quer, e não da maneira que às vezes nós pensamos. Vide a história de Naamã lá em 2 Reis. Então, Deus, ele é soberano. Nós muitas vezes queremos impor, né, ou sujeitar Deus aos nossos métodos. Então, não cabe a nós estipular quando, como e onde ocorrerá, né, a cura ou o milagre. Mas cabe a Deus a soberania de todas as coisas. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado dessa aula e tenha entendido um pouco mais sobre essa questão de cura divina. Não deixe de ler a sua revista, ela vai ter textos mais detalhados, vai ter outras referências bíblicas, e qualquer dúvida poderá nos procurar nos comentários ou nos grupos de WhatsApp. Deus abençoe a sua vida.